Senhor, nós somos gratos a Ti pelas bênçãos derramadas sobre nossas vidas. Mas neste momento, Senhor Deus, nós colocamos diante de Ti os nossos entes queridos, os nossos irmãos queridos, Senhor Deus, que estão sofrendo por enfermidades, Senhor Deus, que não podem estar conosco, não podem ter esse privilégio, Senhor Deus, de sentir o calor dos seus irmãos, Pai. Porque foram acometidos com alguma doença, Senhor Deus, e não podem estar conosco. Senhor, nós confiamos em Ti e nós sabemos que o Senhor tem um plano para cada um de nós. Mas também nós confiamos e sabemos que o Senhor é um Deus de poder. Nós sabemos que o Senhor, se o Senhor quiser, e se for a Tua vontade, Senhor Deus, o Senhor, com estalar de dedos, Senhor Deus, pode reverter situações, muitas vezes adversas, Senhor Deus, situações que nem a saúde, nem a medicina acredita, Pai. Mas nós queremos nos submeter à Sua vontade, Senhor, porque nós confiamos que o Seu amor chegou até nós através da entrega do Seu Filho Jesus na cruz. E por esse amor, pelo louvor da Tua glória, Senhor Deus, nós fomos alcançados. E essa foi a maior prova de amor que o Senhor teve por nós. Não existe outra, Senhor Deus. Essa é a maior prova de amor. Por isso nós sabemos que não trata só de o Senhor fazer aquilo que nós queremos, mas que a Tua perfeita e soberana vontade é que deve prevalecer, porque o Senhor tem um plano antes mesmo do mundo ser mundo. E não é o Senhor que tem que se adaptar aos nossos planos, e sim, nós nos submetemos aos Seus planos e à Tua vontade. Por isso, Senhor Deus, colocando diante de Ti esses pedidos, com um coração desejoso, Senhor Deus, que o Senhor ministre a cura, Senhor Deus, dessas pessoas, tire as dores, Senhor Deus. Nós entendemos que mais importante é que o Senhor faça a Tua vontade. Em nome de Jesus aqui nós oramos. Amém. Estou preparando o caminho, endireitando as veredas, e cada vez mais diminuindo, porque importa o que Ele faz. Nele o meu prazer está, eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Nele a minha vida está, meu caminho com a certeza de que Ele virá. E é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Estou preparando o caminho, endireitando as veredas, e cada vez mais diminuindo, porque importa que Ele cresça. Nele o meu prazer está, eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Nele a minha vida está, meu caminho com a certeza de que Ele virá.
tudo por amor e com alegria, todos os meus dias. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, todos os meus dias. Ele virá, soberano em poder. Ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano em poder. Ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, todos os meus dias. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Ele virá, soberano em poder. Ele virá, e o governo está nele. Vejam que ele traz consigo a sua recompensa. Vejam que ele traz consigo a sua recompensa. Nós te louvamos, Senhor. Nós somos gratos a Ti. Nós queremos gastar nossa vida para o Teu louvor, Senhor. Nosso investimento é no reino, Senhor. Porque o Senhor nos dá segurança, Senhor, de preparar o lugar, de nos receber, Senhor Deus, quando chegar a nossa hora. Nos prepara para encontrar contigo, Senhor. Fala aos nossos corações essa noite, em nome de Jesus. Amém. Som. Som. Boa noite, irmãos. Boa noite. É um prazer nós estamos aqui para exaltar, louvar o nome do nosso Deus. Gostoso podermos exaltar a Deus com essas canções, declarar que é Ele, é por Ele que nós estamos colocando, gastando a nossa vida. Nós temos as crianças também, né? Cadê? Então as crianças até 9 anos, né? Podem vir aqui na frente para a gente ir lá. Com a professora, só tem aula VIP hoje? Vai lá que é legal, cara. Eu garanto para você. Amém. Irmãos, desde já esteja em oração pelo pastor Edson, né? Está lá, Três Lagoas, ministrando aula do Prega Palavra lá, com os líderes e pastores daquela região. Então que você esteja em oração, provavelmente estará retornando amanhã, tá? Então vamos orar pelo retorno do pastor também aqui. Não esqueça de orar pelas missões da PIB Garça também. Não esqueça que estamos lá na África também, pregando lá no continente africano. Nós estamos ministrando aula lá também na Angola, ministrando também a vida dos pastores e dos líderes lá. Provavelmente o pastor ainda faz mais um retorno esse ano ainda para lá.
para a pregação do Prega a Palavra. Não esqueça de Cândido Mota também, é outra missão que nós estamos ali, uma congregação, está pegando corpo, está pegando cada vez mais a identidade, né, de igreja. Então ore por eles também, para que em breve eles possam se tornar igreja ali, ter a autonomia de uma igreja. E aí nós íamos para outro lugar, para implantarmos, continuarmos. A obra não para, e nós não podemos nunca estar descansando, mas pregando o Evangelho em todos os lugares. Essa noite eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 1. Nós vamos meditar aí na perícope do versículo 1 até o versículo 9, aí, capítulo 1 de Josué, do versículo 1 até o versículo 9. Abra sua Bíblia. Livro de Josué, aqui então, nós temos, seguindo o livro de Deuteronômio, nós passamos então aqui o desfecho da morte de Moisés, e encerrando esse ciclo de Moisés. Então o seu auxiliar, aquele que o ajudava, o seu ajudante, agora vai receber o cajado e vai continuar a missão de Moisés, com novos desafios pela frente. E já um grande desafio pela frente. Nós vamos falar sobre esse trecho aqui, do versículo 1 ao 9. Mas, irmãos, nós precisamos pensar um pouquinho, porque o que esse livro de Josué pode falar para nós nos dias de hoje? O que o livro de Josué, qual é a mensagem do livro de Josué, e o que os princípios do livro de Josué podem falar aos nossos dias, como primeira igreja batista de Garça, no nosso tempo, na nossa circunstância, na nossa regionalidade onde vivemos aqui. O que esse livro de Josué fala conosco? Nós precisamos pensar que o maior desafio que nós enfrentamos nesse mundo, irmãos, é vivermos como cristãos. Já parou para pensar isso? Assumimos a identidade de cristão, porque nós vivemos de acordo com o padrão da palavra de Deus, que a palavra de Deus nos pede para viver. Só que, contrário a isso, nós temos um mundo hostil a esses princípios, hostil ao nosso Deus, hostil ao nosso estilo de vida. Ele é hostil aos princípios que nós seguimos. Então cada vez nós seremos mais odiados na face dessa terra. Cada vez que nós defendermos mais os princípios de Deus, mais nós seremos colocados como a escória do mundo. Então nós precisamos entender. Temos um mundo hostil, mergulhado na incredulidade, no materialismo, valores e padrões morais totalmente contrários ao de Deus. E por fim, um mundo que tem uma cosmovisão totalmente diferente de nós. Ou seja, somos estranhos nessa terra. Como a palavra de Deus diz que nós seríamos. Estranhos, peregrinos. Peregrino é aquele que ele não está na sua terra, mas atravessando um lugar onde não é a sua terra ou sua moradia. Ele está caminhando para a sua terra, mas passa por esse lugar. Temos, além da hostilidade do mundo, temos o príncipe desse mundo e os seus anjos caídos trabalhando também para a nossa queda, né? A Bíblia já nos adverte. Aquele que está de pé, vigie para que não caia, e o diabo está como um leão nos rondando, pronto para nos tragar. Então, além do mundo hostil, nós temos também Satanás e seus anjos, nos rodeando, influenciando, querendo influenciar na nossa vida. Para quê? Para nos trazer a queda, né? Então temos o príncipe desse mundo, os seus anjos caindo, trabalhando para a nossa queda. Além disso, nós temos nossa própria fraqueza, o velho homem clamando e gemendo pelo regresso da nossa vida, a rebeldia contra Deus, dentro de nós. Todos esses fatores nos levam a termos uma missão difícil de vivermos como cristão nessa terra. Por isso nós precisamos da graça de Deus. Por isso que nós precisamos da graça, do seu favor, da sua instrução em como vivemos nesse lugar, como passarmos por esse lugar,
vivendo o propósito que Ele nos colocou. E aí entra muito da identidade cristã, de entender que eu não vim aqui por um acidente, mas Deus me colocou para que eu viva o propósito dEle nesse lugar, nesse tempo que Ele me colocou. Então eu não estou aqui à toa, apenas nasci para comer, viver, casar, ter filhos, aproveitar as férias, viajar, viver o máximo que eu puder, me divertir e quando der a hora partir. Não, para o cristão não. O cristão, ele está aqui, ele vai viver, ele vai fazer essas coisas, mas todas essas coisas seguirá o propósito de glorificar ao Deus, porque esse é o nosso propósito aqui nessa terra. A minha vida glorifica a Deus, o meu casamento glorifica a Deus, os meus filhos glorificam a Deus, a minha casa, o meu lar, a minha igreja. Nós, como igreja, glorificamos a Deus. Esse é o propósito que Deus nos colocou nessa terra. Por isso precisamos da graça, do seu favor, na instrução de como vamos viver nesse lugar, até o dia em que Ele virá nos buscar. Amém? Na instrução dada a Josué, então, nós encontramos princípios que Deus deixou ao seu povo e que nos alcança até o dia de hoje. Hoje eu quero convidar você ouvimos a palavra de Deus, ouvimos as instruções, porque eu e você temos um Jordão para atravessar, assim como Josué aqui, chamado por Deus agora para substituir nada mais, nada menos que Moisés, liderar o povo agora rumo à terra prometida, para que se cumpra a promessa que Deus fez a Abraão, e agora ele está parado, assumindo, recebendo o chamado de Deus para assumir o lugar de Moisés, mas logo já de cara um grande desafio, atravessar um rio, atravessar o Jordão. Qual é o Jordão que você precisa atravessar? Ou qual é o Jordão que você tem atravessado? Essa noite eu quero que você pense nisso. Se os princípios que vamos falar de Josué é os princípios que Deus vai falar com você, para que você atravesse o seu Jordão. Jordão, para nós, para Josué era um grande desafio ali. Imagina um povo que estava vivendo no deserto, um povo que estava ali caminhando como nômade, não tinham barcos, não tinham nenhum recurso para poderem atravessar, não tinham velas, não tinham nada, era um povo nômade que andava no deserto, meus irmãos, não tinha nem árvore para cortar para eles fazerem um barco, e agora Josué é chamado e Deus fala, a partir de agora, você vai atravessar o Jordão e tomar posse da terra que eu te dou. Mas como fazer isso? Vamos ler o texto de Josué, capítulo 1, versículo 9, do versículo 1 até o versículo 9. Diz assim, Josué, capítulo 1, versículo 1 até o 9. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, este falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto, então prepara-te agora, atravessa este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu estou dando aos israelitas. Como disse a Moisés, eu já vos dei todo lugar que pisades com a sola do pé. A vossa terra irá desde o deserto até o Líbano, e desde o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, onde o sol se põe. Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Como estive com Moisés, assim estarei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e seja corajoso, porque farás esse povo herdar a terra que jurei para dar a seus pais. Apenas esforça-te e ser corajoso, Josué, cuidando de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvies dela, nem para a direita, nem para a esquerda. Assim serás bem-sucedido por onde quer que andares. Não afaste da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de obedecer a tudo o que nele está escrito. Assim farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te ordenei isso? Esforça-te e sê corajoso. Não tenhas medo, nem te assuste, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que...
por onde quer que andares. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu amor, Senhor. Um amor incomparável, Senhor, que tem sido derramado através da tua graça e da tua misericórdia sobre as nossas vidas, Senhor. Nós queremos te agradecer e te pedir, Senhor, que nesse momento o Senhor venha falar aos nossos corações através da tua palavra. Nos mostra, Senhor, os nossos Jordões, Senhor, que nós precisamos atravessar, Senhor. Nos mostra, Pai, esse Jordão que é a trajetória do crente nessa terra, Senhor. Nos mostra como nós devemos atravessar esses princípios de Josué, Pai. Nós te pedimos, Senhor, que fale conosco, fale com os nossos corações, confronta, Pai, os nossos pecados, confronta as nossas iniquidades, as nossas falhas de caráter, as nossas fraquezas, Senhor, para que tudo, Pai, que o nosso ser, tudo que há em nós, Pai, seja para a honra e glória do Teu santo nome nessa noite. Para que nós possamos sair daqui, Pai, regozijando, Pai, transbordando da Tua presença, Senhor, transbordando da Tua palavra, Senhor, como chamas e brasas vivas queimando no coração, Senhor, para que nós possamos, Pai, fazer esse Jordão, Pai, que vamos atravessar e caminhar a partir da hora que saímos dessa igreja aqui, Senhor, para que nós possamos passar por ele, glorificando e louvando o Teu santo nome, Senhor. Nós te agradecemos e te pedimos, em nome do Seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Só nós olharmos um pouquinho o contexto aqui, esse livro ele trata de como Deus cumpriu a sua promessa a Abraão em lhe dar uma terra de descanso e a sua descendência. Lembra que Deus faz essa promessa a Abraão lá em Gênesis 12, e no 15 e capítulo 17? Então o livro de Josué é a continuidade ali dessa promessa, na verdade se cumprindo essa promessa. Deus fala a Josué após a morte de Moisés, prometendo a terra do Rio Jordão ao mar do Mediterrâneo como uma promessa aos israelitas. O livro fala como Deus conduziu os exércitos de Israel a entrar na terra de Canaã, que foi a terra que Deus prometeu, e como os israelitas, liderados por Josué, conquistaram essa terra. Terra essa, meus irmãos, que Israel não entrou e ganhou de mão beijada. Eles tiveram que tomar essa terra de 7 povos militarmente muito mais poderosos do que eles, que já habitavam nessa terra, mas que Deus, com a sua mão e o seu poder, já tinha dado essa terra ao povo de Israel. O livro de Josué é bastante citado no Novo Testamento. 2 pontos que são citados no Novo Testamento é lá no livro de Atos, capítulo 7, ali, quando nós vemos Estevão pronto para ser apedrejado, e ele conta a trajetória ali do Evangelho. Ele vai citar o livro ali também de Josué. E o outro ponto é Hebreus, capítulo 4. E aí eu quero pedir para você que deixe anotado esses 2 textos, para que quando você chegar na sua casa, depois você pegue essa pregação e leia esses 2 textos. Porque em Hebreus capítulo 4, ali ele vai fazer a alusão da entrada do povo de Israel na terra prometida. E vai falar também da nossa futura entrada à glória celestial também. Assim como o povo de Israel estava ali se preparando para a entrada da terra prometida, nós estamos como esse povo aqui nessa terra, caminhando, Deus nos preparando para entrarmos na terra prometida, a terra que Ele nos prometeu, a Nova Jerusalém. Amém? Você crê nisso? Amém? Só que agora o povo está de frente do Jordão. Deus dá a ordem a Josué, atravessa. O povo ali agora está diante desse grande desafio. Irmãos, e pense bem, nessa primeira parte, Moisés, o grande líder, aquele povo viu grandes maravilhas através de Moisés, o relacionamento que Moisés tinha com Deus, em todos esses anos que eles passaram ali no deserto. E agora Moisés morre, e o seu auxiliar agora assume a liderança ali do povo. Sabe, nós precisamos entender, porque quando temos grandes mudanças, grandes
mudanças de circunstâncias em nossas vidas, geralmente que é aí que brotam as crises dentro do nosso coração, dentro das nossas vidas. O ser humano, ele não gosta de muitas mudanças, ele não gosta de que as coisas fiquem mudando, ele gosta mais de uma vida mais paralela, mais linear, né? E geralmente quando essas coisas acontecem em nossas vidas, geram-se uma crise. Provavelmente ali gerou-se também uma preocupação. Será que Josué está preparado para isso? Pare para pensar, provavelmente aquele povo que está no deserto, para pensar, será que Josué está pronto para isso? Será que Josué está à altura de assumir o cargo de Moisés? Será que nós estamos prontos para entrar na terra prometida mesmo? Será que ali é a terra prometida? Imagine quantas questões devem ter se levantado na cabeça daquele povo. E quando se levantam essas questões, geralmente pode se gerar uma crise. Sabe, mas é interessante ver que essa transição que Deus faz de liderança, Deus chancelando o seu poder ali através da vida de Josué, chancelando o seu poder ali através das maravilhas que ele vai fazer, quando Josué se levanta como um novo líder, quando Josué é chamado por Deus, e Josué prontamente atende esse chamado. Nós precisamos entender, porque quando Josué é chamado por Deus, é como se Deus tira ele daquela zona de conforto. Aquela zona de conforto de que, o que eu precisar eu vou ali em Moisés, e eu pergunto para ele e ele resolve, não é verdade? Muitas vezes é nesse lugar que a gente se sente confortável. E ali a gente para e fica nesse lugar. Nós precisamos entender que como Josué, que estava ali auxiliando Moisés, assim somos nós, irmãos, também, na obra de Deus. Estamos vivendo, trabalhando, andando, vivendo as circunstâncias, os desafios, mas as circunstâncias, as dores, tudo aquilo que estamos passando, é Deus nos preparando. E Deus, quando nos prepara, justamente tem o propósito de uma hora nos chamar para revelar o propósito que Ele nos colocou nessa terra, de glorificar o nome dEle. Josué estava ali caminhando com Moisés, mas quando Deus chama, ele se coloca à disposição. Irmãos, estejamos preparados também. Será que estamos buscando aprender quem é esse Deus, servir a esse Deus, nos preparando a glorificar esse Deus aqui dentro dessa igreja? Porque a hora é essa que Ele nos chama para que o nome dEle seja glorificado através das nossas vidas, das nossas ações, dos nossos pensamentos, das nossas palavras. Assim como Josué atendeu o chamado, preparemos para que nós estejamos. Então ali nós vemos a morte de Moisés e o reconhecimento da morte de Moisés. Aí nós vemos aqui em Josué capítulo 1, no versículo 2. Meu servo Moisés está morto, prepara-te agora, atravessa o deserto, atravessa esse Jordão, tu e todo o teu povo, para esta terra que estou dando aos israelitas. O Senhor fala diretamente a Josué, enfatizando o seu papel como líder, trazendo ele falando, Josué, agora quem assume é você. Nos versículos 1 e 2, irmãos, nós vemos essa transição de liderança, e o que essa transição de liderança é que o servo de Deus, o ensino que nos traz é que o servo de Deus é desafiado a estar preparado ao ser chamado por Deus. Se Deus te chamar, se Deus nos chamar hoje, nós estamos preparados? Essa pergunta nós precisamos levar e colocar dentro dos nossos corações. Eu quero que você saia com essa pergunta. Talvez você não tenha a resposta para dar aqui hoje, mas se Deus te chamar hoje, você está preparado para fazer a vontade dEle? Vontade dEle, irmãos, é abrir mão de tudo. É abrir mão dos seus sonhos, muitas vezes abrir mão da sua vida, abrir mão do seu conforto, abrir mão de todo aquele plano e sonho que nós estávamos fazendo, para fazer a vontade do Deus Criador. Assim foi o chamado de Josué. Então, nos versículos 1 e 2, essa transição de liderança nos mostra que o servo de Deus é desafiado a estar preparado ao ser chamado por Deus. Estamos preparados? Será que estamos, se essa pergunta de estarmos preparados vai nos levar a reflexões?
Temos buscado conhecer aquele que vai nos chamar para grandes desafios, para levar o Evangelho através da nossa vida? Como temos lido a nossa Bíblia? Com que frequência temos lido a nossa Bíblia? Qual é a nossa frequência de oração? Qual é o nível de relacionamento com o nosso Deus? Qual é o tipo de relacionamento que nós estamos tendo? Qual é a profundidade, a intensidade do relacionamento que estamos vivendo? Essas perguntas nos responderão se realmente nós estamos nos preparando. Como tem sido a minha vida à disposição da obra, dentro da comunidade que Ele me colocou? É mais uma resposta também. Se eu tenho me preparado para quando Ele me chamar. E Ele vai chamar. Ele vai chamar. Ele vai usar as circunstâncias das nossas vidas para que o nome dEle seja glorificado. Hoje depois do almoço, uma vizinha da minha sogra faleceu e nós fomos ao velório. Chegamos lá, tinha um velório do lado de uma menina de 14 anos. E logo que era notório na entrada, era o pranto da mãe. E se um dia essa circunstância bater? Porque às vezes nós vivemos numa inércia de um evangelho, achando que nós não vamos viver esses tipos de coisas. Será que Deus será glorificado? Se um dia a perseguição cair sobre a igreja, será que iremos continuar a glorificar? Ou vamos correr e nos esconder e desistir da obra de Deus? Sabe, talvez quando chegou a notícia da morte de Moisés, talvez veio aquele esfriamento no coração do povo. É aí que entra a diferença de cristãos comprometidos com o seu Deus. Josué era homem comprometido com o seu Deus. Josué não estava comprometido com as circunstâncias, com a situação. O comprometimento dele não era nem com Moisés. O comprometimento era com o Senhor de Moisés. Por isso que quando Deus chamou, Josué se apresentou. Fica essa reflexão para nós. E quando vierem os dias maus? E nos dias bons, nós temos glorificado a Deus? Fica essa reflexão. Então, do versículo 1 ao 2, a transição da liderança de Josué nos mostra que o servo de Deus é desafiado a estar preparado para ser chamado a Deus. Nos versículos 3 e 4, nós vamos ver aqui a promessa da terra. A promessa da terra. Vamos ler aqui os versículos 3 e 4 de Josué. Como disse a Moisés: eu já vos dei todo lugar que pisades com a sola do pé. A vossa terra irá desde o deserto até este Líbano, e desde o grande rio ao rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, aonde o sol se põe. Deus deixa bem claro as instruções para atravessar o Jordão e conquistar a terra a Josué. Bastava Josué acreditar e crer no que esse Deus tem falado para ele. Como igreja, nós temos ouvido a esse Deus, nós temos crido no que Deus tem falado para nós, e não só crido, mas confiando na sua palavra, avançando como fez Josué, porque aqui ele vai falar para Josué, ele dá a instrução para atravessar o Jordão e conquistar a terra, e Deus é um Deus tão detalhista que mostra os limites geográficos dessa terra prometida. Ele vai falando aqui no versículo 4, né? A vossa terra irá desde o deserto até o Líbano, desde o grande rio, do rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, aonde o sol se pôr. Um Deus que cuida de todos os detalhes,
cuidou de todos os detalhes ali daquele povo, cuidou desde a saída e da libertação do povo ali, que era escravo no Egito, cuidando para que esse povo não entrasse com o coração endurecido na terra prometida. Então fez uma tratativa daquele povo, e ali em 40 anos, uma geração padeceu ali, para uma nova geração, com um novo coração, se colocasse então à disposição desse Deus. Nova geração, agora liderada por Josué. E um Deus tão cuidadoso nos detalhes, ali no deserto, colocando a sombra para proteger a nuvem, para proteger a cabeça, para que o sol, durante o dia de um deserto, que é um sol escaldante, não acabasse com a vida daquele povo. E à noite, um grande risco de fogo, para que aquele povo não vivesse no meio das trevas, mas fosse iluminado pela sua presença. Assim era o Deus que cuida dos detalhes na vida de Israel. Eu quero te dizer que o Deus que cuida dos detalhes da vida de Israel é o Deus que está cuidando de nós. É o Deus que está aqui, pronto, se revelar, que já se revelou a nós, mas talvez há pessoas aqui, aquele está se revelando nessa noite. Eu quero te dizer que esse Deus é o Deus que está cuidando de todos os detalhes, desde o dia do primeiro fôlego que entrou nas nossas narinas, desde o dia que saímos da boca, desde o dia que saímos do útero das nossas mães, para que nós viemos para esse mundo. Ele é o Deus. Antes mesmo de virmos para esse mundo, Ele estava cuidando de nós. É um Deus que cuida nos detalhes ou não? Se Ele cuida dos detalhes da nossa vida, não ia cuidar do detalhe do povo de Israel ali? O que falta para nós confiarmos em esse Deus? O que falta? O que mais precisamos de motivação para caminharmos e pregarmos o Evangelho e vivermos a obra de Deus? Se é que precisamos de mais motivação do que simplesmente o próprio Deus se fazendo presente em nossas vidas, assim como fez com o povo dele. Um Deus que dá a instrução para que Josué atravessar o Jordão, dá toda a instrução a ele, mostrando que Josué, a sua conquista não é sua. Quem está conquistando, quem está tomando a terra e dando para você sou eu. Olha o que ele diz, como disse a Moisés: eu já vos dei todo lugar que pisares a sola do vosso pé. O povo de Israel só ia como instrumento lá, porque Deus já havia decretado que aquela terra era deles. Está vendo os conflitos de hoje com Israel? Pode jogar bomba, pode fazer o que quiser, está decretado por Deus. Aquela terra é daquele povo. Pode mudar a cosmovisão do mundo, pode atacar o princípio que você quiser. Quem deu aquela terra e quem decretou que é deles, é de Deus. Quem fala sobre as nossas vidas e decreta o que vai acontecer sobre as nossas vidas, é o Deus que prometeu que vai estar conosco em todos os detalhes das circunstâncias que Ele decretou para nossas vidas. Esse é o Deus. Esse é o Deus a quem servimos. Esse é o Deus da Pibigarça. É esse Deus a quem adoramos. É esse Deus a quem servimos. É esse Deus a quem glorificamos, meus irmãos. Então, essa promessa da terra vai nos levar à lição de que o servo de Deus deve crer que Deus é soberano, irmãos. Deus é soberano em suas decisões e seus decretos. O servo de Deus, ele tem que crer nisso. Por mais que somos tentados a muitas vezes dizer: por que, Senhor? Sabe, eu me coloquei no lugar daquela mãe, mesmo sem imaginar o tamanho da dor. Mas quando eu vi aquela mãe chorando, urrando, berrando, como você queira, eu pensei, essa mãe começou a atravessar um grande Jordão na vida dela. Como tantas mães atravessam o Jordão. Foi tirado da zona de conforto o coração daquela mulher.
E muitas vezes é isso que Deus faz conosco também. Tirar a gente da zona de conforto. Tirar nosso coração da zona de conforto. E é nesse momento que nós precisamos estar atentos, se estamos prontos para responder o decreto. Para vivermos a glória de Deus nas circunstâncias mais difíceis das nossas vidas. Mas só vamos viver isso se nós crermos de todo o nosso coração que Deus é soberano. Que a soberania de Deus não é só uma matéria, uma disciplina, mas ela é real na minha vida. Que a soberania de Deus não é simplesmente como os opositores dos teólogos dizem, que eles falam que os teólogos falam da soberania simplesmente para terem uma resposta para tudo. Ela não é só uma resposta para tudo, meus irmãos. Ela é também o instrumento de esperança e perseverança que faz o povo caminhar, que trouxe o cristianismo até aqui e que vai levar o seu povo até a Nova Jerusalém. É a soberania de Deus, cravada em nosso coração. Você crê que Deus é soberano sobre a sua vida? Sim ou não? Você crê que Deus é soberano sobre a PIB Garça? Nada foge do controle dele, e Ele está cuidando de todos os detalhes e está conosco aqui nessa noite. Amém? Então, nesse versículo 3 e 4, nós vemos a promessa da terra, e o servo de Deus deve crer que Deus é soberano em suas decisões e decretos. Dos versículos 5 e 6 nós vamos ver que Deus fala sobre, instrui Josué a que ele vá, a que ele assuma agora a posição de liderança, a que ele atravesse o Jordão. Ele fala que agora ele é soberano e ele já decidiu e já decretou que aquela terra ele já deu aos israelitas. Está falando ali, colocando no coração de Josué, mas agora no versículo 5 e 6, ele vai começar a trazer o conforto à vida de Josué, vai começar a encorajar Josué, dizendo que uma das garantias que nós podemos ter é que Ele estará conosco, é que nós teremos o apoio divino em nossas vidas, é que Ele está no meio de nós, operando nas nossas vidas. Leia aí no versículo 5 e versículo 6. Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida, Josué. Como estive com Moisés, assim estarei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Preste atenção nisso. Esforça-te e ser corajoso, porque farás este povo herdar a terra que jurei dar aos seus pais. Deus está falando aqui com Josué. Ele fala da promessa de que ninguém poderá resistir Josué. Josué, assim como quando tirei o povo do cativeiro no Egito, nenhum imperador, ninguém pode resistir ao meu poder. Assim, Josué, também estarei com você. Deus fala a Josué e dá garantia: ninguém pode te resistir em todos os dias da tua vida, como estive com Moisés, Josué. Lembra do teu exemplo, Moisés. Olha para Moisés, olha para a vida dele, olha o quanto eu tenho preservado. Assim Deus está falando para Josué. Deus está falando da continuidade da presença divina na liderança daquele povo, assim como fez com Moisés, está fazendo ali também com Josué, falando que a presença divina estará com as lideranças. Assim nós temos que crer também, PIB Garça. Deus estará conosco em todas as circunstâncias e se fará presente com as nossas lideranças também. Cabe a nós observarmos. Já nós vamos entrar onde Deus chama o povo e vai falar para Josué: contanto, obedeça a lei, observe a lei, cumpra a lei. É a mesma instrução que Ele dá para nós hoje. Observe a palavra, leia a palavra, aprenda a palavra, porque então os povos saberão escolher os seus líderes, saberão escolher não pela característica do líder, a circunstância do líder, mas o quanto Deus atua através da liderança. O quanto Deus se manifesta através da vida. É assim que são levantados ministros de Deus no meio da comunidade cristã. Essa é a forma correta, irmãos.
É assim que se levanta diáconos, é assim que a igreja escolhe os seus pastores, seus diáconos, seus presbíteros, toda a comunidade cristã, toda a liderança cristã, observando. Veja que os princípios que Deus está falando para Josué são os mesmos princípios que são regidos no nosso dia hoje, que estamos vivendo esses princípios, e que quando não vivemos esses princípios, colheremos circunstâncias devastadoras. A igreja, quando deixa de observar os princípios, nós colhemos frutos indesejados. Precisamos pensar nisso. Precisamos entender o quanto isso não é só um livro, ou não é só um conjunto de livros, mas é a palavra viva dele, que instrui a minha vida, que instrui a minha cabeça, que instrui a minha mente, que fortalece a minha fé, mas também abre a minha razão para entender a palavra dele, viver a palavra dele de forma profunda, verdadeira, que traz do campo da minha imaginação para o mundo real, do dia a dia de uma comunidade cristã. Essa palavra que acende a chama do meu coração quando eu estou de frente com o Jordão e eu não tenho como atravessar, eu não tenho barco, eu não tenho vela, eu não tenho simplesmente uma árvore para cortar e jogar um tronco para que ela boie e atravesse. Mas é essa palavra que vai nos confrontar e trazer dentro dos nossos corações e dizer, através dessa palavra, Deus dizer: esforça-te. Deus dizendo para nós: esforça-te. Esforça-te em ser corajoso. Assim como Moisés passou o Mar Vermelho e Deus abriu o mar para que o povo passasse, assim Deus também fez com Josué. Enquanto o povo caminhava e carregava a arca, quando aqueles homens que carregavam a arca pisaram sobre a água e seus pés afundaram na água, Deus para ali o fluxo do Rio Jordão, interrompe o fluxo do Rio Jordão, seca aquele lugar, então o povo atravessa no meio dele. Olha como Deus está chancelando a liderança. Olha como Deus está mostrando a Josué, mostrando ao seu povo, e para desespero dos povos que estavam naquela terra, mostrando que aquele povo não vinha pela sua própria vontade, mas vinha em nome do Senhor. Quando Israel cerca Jericó, o exército deles não era maior do que Jericó. Mas o medo provavelmente já imperava dentro do coração de Jericó. Porque Deus estava com eles. Como que um povo que está há 40 anos, classificado como nômade, sem terra, sem lugar, atravessa um rio, faz o fluxo do rio passar. Imagine agora o pensamento daqueles povos que estavam naquela terra. Como? Como isso pode ter acontecido? Sabe, Pibigaça, quando nós nos colocamos à disposição de servir a Deus aqui nessa comunidade e as pessoas de fora vê esse movimento da palavra, esse movimento alcançando crianças, alcançando jovens, alcançando homens e mulheres, alcançando terceira idade, alcançando todas as gerações, restaurando vidas, restaurando homens e mulheres que estavam como escória da sociedade, mas igual lá nós vemos lá em Piratininga, sendo restaurado homens e mulheres que estão no vício. Quando a sociedade olha para isso, é um espanto, como foi o espanto do povo vendo aquele povo passar pelo Rio Jordão. E sabe, a primeira coisa que as pessoas, quando olham para a igreja que está lá trabalhando, agindo, vivendo Cristo nos seus dias a dias, elas olham com espanto. E quando elas olham com espanto, a primeira coisa que elas vão falar é: o que está acontecendo naquele lugar? E a igreja tem que estar preparada como Josué, para não trazer a glória para ela, mas dizer: nós estamos vindo, atravessando o Jordão, em nome do nosso Deus. É assim que a igreja trabalha aqui na terra. Assim como Deus foi com o povo de Israel e Josué, assim Deus é, da mesma forma, com a igreja de Deus.
Então, nos versículos 5 e 6, nós vamos ver essa garantia do apoio divino de Deus. De Deus falando: ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida, como estive com Moisés. Versículo 6, esforça-te, sê corajoso, porque farás esse povo herdar a terra que jurei a dar aos seus pais. Ela nos ensina essa garantia do apoio divino, que o servo de Deus é confortado e encorajado pela promessa da divina presença no meio do seu povo. Não há o que temer, irmãos, porque Deus está conosco, no meio da fornalha, Ele está conosco, nos dias das circunstâncias mais difíceis da nossa vida, Ele estará conosco, enxugando as nossas lágrimas, sustentando as nossas vidas, levantando o nosso clamor, nós glorificando o nome dEle, e aquilo vai servir como escândalo para a sociedade, como na dor, como na circunstância de dor, como no momento mais triste da vida, esse homem está glorificando esse Deus, trazendo os homens para a reflexão, e levando os seus olhos para olharem para Ele, para a glória dEle. Assim Deus faz. A presença de Deus, promessa que ninguém poderá resistir, Josué. A continuidade da presença divina, como na liderança de Moisés, Deus chancela essa continuidade da presença divina em Josué. No versículo 6, aqui nós vemos a exortação para que Josué se esforce e tenha bom ânimo. E ele vai repetir isso ainda mais 3 vezes. Esforça-te e tenha bom ânimo. O esforça-te, meus irmãos, não é fique parado e espere os milagres acontecer. Esforça-te, haja, trabalha. Vai para frente, Josué, você vai receber a terra, eu já decretei que é tua, mas você vai ter que fazer a sua parte também, em obediência, em viver, em me conhecer, em invadir, em lutar, em guerrear. Assim somos nós também. Não adianta virmos para cá nesse lugar e sentarmos todos os domingos, aprendemos os sermões e voltarmos para casa. Deus está falando: esforça-te, age, vive o Evangelho, trabalhe. É isso a instrução que Ele deu para Josué, é a instrução que Ele nos dá nos dias de hoje também. A repetição do encorajamento enfatiza a importância da coragem que precisamos ter. E quanto mais vemos Deus agir no nosso meio, mais coragem Ele traz ao nosso coração, mais corajosos nós seguiremos nessa jornada aqui nessa terra. Quanto mais vemos o poder de Deus agir. Eu lembro da primeira vez que meu filho ficou doente, nos seus 10 dias, onde ele teve a bronquiolite, que quase levou a parada cardíaca, quase perdemos, pela primeira vez quase perdemos o Arthur ali. Eu já contei isso para vocês. Arthur internado, não tínhamos muito o que fazer, estava ali naquela UTI, seu pulmãozinho comprometido. E nós estávamos em oração e falávamos: Senhor, é teu, Senhor, é teu, o Senhor sabe, Senhor. Mas ao mesmo tempo nós estávamos ali: Senhor, o Senhor conhece nosso coração, mas Senhor, se há alguma forma, Senhor, alivia, Senhor. Senhor, derrama a tua misericórdia de alguma forma, Senhor, se há alguma coisa, Senhor. Sabe, naquela incredulidade nossa de estarmos ali aflitos e frágeis. E um dia eu chego do serviço, a Dani num canto, eu chego no serviço, a Dani ficava com ele no quarto, a Dani no canto do quarto, o Arthurzinho no leito, e aquele monte de profissionais em cima dele, e uma médica, estavam fazendo manobra em cima dele. Quando eu cheguei na porta, eles colocaram a mão no meu peito e falaram: pai, não pode entrar agora. Naquele momento eu abaixei minha cabeça e falei: Senhor, o Senhor está no controle de tudo, Senhor. Eu não tenho força para passar por isso, mas o Senhor tem. A Dani não tem força para passar por isso, mas o Senhor tem. E aí, passaram-se os minutos, acalmou. A médica sai exausta dali de cima dele e encosta a sua cabeça na parede. Eu assustado, falei: meu Deus, será que perdemos? Será que perdemos o Arthur? Ela olha para mim assim: você é o pai?
dessa criança? Eu falei, sou o pai dessa criança. Eu nem sei se ela tem alguma religião ou não, aquela mulher, até hoje eu não sei. Ela olha para nós e, você crê em Deus, pai? Eu, muito. Meu coração está nele agora. Ela falou, pai, então você agradeça muito a esse Deus. Porque, que horas são agora, pai? Eu olhei, eu falei, 7 horas. Ela falou, pai, esse é o horário que o meu plantão começa. Só que eu fiquei o dia inteiro com o seu filho na minha cabeça. Então eu resolvi ir 1 hora mais cedo aqui. E quando 1 hora mais cedo que eu cheguei só para ver seu filho, e a hora que eu cheguei, o coração dele estava parando. Como eu não vou confiar nesse Deus? Né, Julião, como nós cantamos, como não vamos entregar nossa vida para esse Deus? O dono da nossa vida, o dono que está cuidando, o dono que está no controle. Como eu não vou ser encorajado a pregar o Evangelho, a dar a minha vida para o Evangelho, a servir a esse Deus? E isso não foi só a primeira vez. Depois ele teve meningite com 10 meses, eu entreguei meu filho no materno, desacordado e gemendo. E mais uma vez o Senhor manifestando o seu poder ali também, e mesmo que ele não houvesse se manifestado, ele já tinha ganhado os nossos corações, porque uma das coisas que antes do Arthur entrar naquele lugar, naquele hospital, foi nós falamos, Senhor, ele é teu, o Senhor dá, o Senhor tira, e o Senhor está no controle de tudo. A nossa família, né, Dani, até veio e falou, não, vamos levar para um hospital maior. Ele falou, não, porque não é questão de médico, é questão de Deus cuidando. O Deus que vai dar a luz aos médicos, o Deus que vai instruir a medicina, é Ele que pode tirar meu filho dali. E tirou. Sabe, irmãos, como não confiar nesse Deus? Esse mesmo Deus que nos versículos 7 e 8 aqui, Ele vai nos, agora, através de Josué, nos levar a essa reflexão. Olha o que ele fala, apenas esforça-te e ser corajoso, cuidando de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvies dela, nem para a direita, nem para a esquerda, assim serás bem-sucedido por onde quer que andes. Versículo 8, ele diz, não afastes da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado em obedecer tudo que nele está escrito, assim farás prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Deus está chamando Josué à obediência, a aderir à lei, a necessidade de seguir a lei dada por Moisés. Medita na lei, Josué, medita nela, esforça-te em meditar, em aprender, a tua boca não sai, a todo momento pregue o Evangelho, fale do Evangelho, ensine os seus filhos, ensina o teu povo, fala do Evangelho a todo tempo, fala daquilo que você tem visto, daquilo que você tem aprendido de Deus. Assim é o chamado de Deus para a igreja também, medita na sua palavra. Irmãos, não abram mão do momento diário com a palavra, de nós refletirmos com Deus, de Ele falar aos nossos corações, porque nós não possamos abrir, porque nós estamos vendo ali as instruções para não se desviar da lei. Deus falando, não se desvia, Josué, da lei, não se desvia, eu estarei convosco, que eu já decretei, mas quem está no controle de tudo sou eu. Lembre-se, eu livrei o povo, mas aquele povo endureceu o coração. Então o que eu fiz? Fiz uma geração, uma nova geração se levantar. Josué, não ouse, porque se for preciso eu faço de novo. Temor. Quando Deus está instruindo Josué, está colocando temor ao seu coração também. Nós precisamos entender. Às vezes nós estamos levando uma vida muito vaga com Deus, muito superficial. Será que é falta de temor? Porque esse Deus está no controle de todas as coisas. Ele é soberano. Ele está falando para Josué da necessidade de seguir a lei, instruções para não se desviar da lei. E no versículo 8 ele vai falar da importância da meditação na lei para o sucesso e a prosperidade dessa missão. Não, que nós não possamos viver como a primeira geração que saiu ali do exílio no Egito, murmurando, blasfemando, se negando a trabalhar para Deus.
porque senão vamos ficar como cristãos. Irmãos, nós precisamos atravessar o Jordão, porque já já Deus nos chama e vamos para a glória. Mas enquanto estivermos aqui, Ele quer que nós frutifiquemos, glorificamos o Seu nome, e através das nossas vidas, outras pessoas se acheguem a Ele. Mas quando nós não fazemos isso, o cristão fica dando volta nessa vida, dando volta nessa vida. Não vai para frente, não vai para trás, não vai para a direita, não vai para a esquerda. Nos versículos 9, então, para nós encerrarmos, no versículo 9 ele diz assim: não te ordenei isso? Esforça-te. Olha novamente ele enfatizando: esforça-te, sê corajoso, não tenhas medo, nem te assuste, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Não temas, Josué. Reafirmação de que Josué não deve temer ou se espantar. Deus está falando conosco nessa noite. Bibigás, não tema. Eu estou convosco. Ele está conosco. Qual é o deserto que você tem passado? Qual é o Jordão que você tem enfrentado, meu irmão, minha irmã? Talvez o seu Jordão pode ser o casamento, talvez seu Jordão é família, talvez seu Jordão é filho, talvez seu Jordão é um vício, talvez seu Jordão seja tantas coisas que aflige a sua vida. Faça como Josué. Entregue-se ao Deus Todo-Poderoso. Entregue a sua vida, a sua confiança. Confie no Deus forte. Obedeça, medita na sua lei e ouça a voz dele dizer: acalma, eu estarei convosco até o fim dos tempos. Qual é o Jordão que te aflige? Saiba que Deus está pronto para abrir esse Jordão. Mas antes Ele vai nos transformar, assim como fez com o povo, nos preparar para entrar nessa terra prometida. Não se preocupe com o Jordão. Quem vai lidar com o Jordão é Deus. Quem vai parar o fluxo do rio é Deus. Mas procura te apresentar-te como obreiro aprovado que maneja bem a palavra. Aí sim, Ele olha para o nosso coração. Estamos prontos. Coloque o pé dentro do Jordão e passe para o outro lado, porque lá está a terra prometida. Amém? Algumas aplicações para nós encerrarmos aqui esse sermão. As circunstâncias podem mudar, meus irmãos, mas a palavra de Deus é imutável. Nós precisamos estar preparados para quando Deus nos chamar para viver o seu propósito nesse tempo. Não importa se a circunstância muda, a palavra dele não muda, a presença dele não muda, a promessa dele não muda. Ele está conosco em todos os tempos. Reconhecer a soberania de Deus não só nos traz resposta para os desafios, mas serve como combustível para perseverarmos em todas as circunstâncias. Quer continuar? Creia que Deus está no controle de todas as coisas. Não só creia, viva essa verdade. Mateus 20, 19 e 20 vai nos falar da grande comissão, onde Deus nos ensina a nos esforçarmos, agimos em prol do Evangelho. E o mais importante, não estaremos sozinhos, Ele está conosco em todo o tempo. O resultado da nossa jornada com Deus dependerá do quanto conhecemos Deus. Preste atenção nisso. O resultado da nossa jornada com Deus dependerá do quanto conhecemos Deus e a sua vontade. Andaremos nesse mundo fracos ou corajosos, envergonhados ou edificando, derrotados ou vitoriosos. Tudo isso depende do nosso relacionamento com Deus. Como você quer andar nessa terra? Como você quer ser visto nessa terra? Depende do nosso relacionamento com Ele. Busque encorajamento na fonte correta, meus irmãos. Circunstâncias, pessoas ou sentimentos não são a fonte correta de encorajamento. A fonte correta se chama Jesus Cristo. E Ele deixou-nos a sua palavra.
A palavra de Deus é a fonte que vai nos levar ao encorajamento. A fonte correta se chama Jesus Cristo. Ele nos leva à fonte de vida, ao rio de vida que desce do trono de Deus e se derrama sobre o seu povo através da graça. Quer buscar encorajamento? Busque em Deus. É dele que desce o rio de vida, que enche e transborda as nossas vidas, enche a nossa vida de esperança. A última, confie, persevere, obedeça. Se prepare para atravessar o seu Jordão. Mas quando você estiver do outro lado, quando você vencer o Jordão que você está passando, seja doença, problemas, circunstâncias, tudo que você está vivendo, quando você passar por esse Jordão, quando você estiver do outro lado da margem, nunca se esqueça de glorificar o Deus vivo de Israel. É Ele, por Ele, para Ele que nós devemos gastar a nossa vida. Julião, você pode vir aqui para nós cantarmos mais uma vez esse louvor? E não importa a circunstância que você vai viver, Ele está cuidando de tudo. Baixe sua cabeça e vamos falar com Ele. Deus de Israel, Senhor, nosso Pai, que nos fez filhos por adoção, que fez dessa igreja a continuação de Israel. Por isso nós estamos aqui, Senhor, glorificando a Ti, ó Adonai, exaltando o Seu grande nome, porque nós sabemos que assim como esteve com o povo, assim como aquele povo atravessou o Jordão e a sua mão parou o fluxo daquele rio, assim o Senhor está conosco aqui, nesse templo, nessa noite, nesse lugar, Senhor. E o Senhor conhece os nossos Jordões. O Senhor conhece o grande Jordão que precisamos atravessar, que é esse mundo, Senhor, até nos encontrarmos contigo, onde viveremos eternamente na sua glória, na Nova Jerusalém, Senhor. Ah, Deus de Israel, nós te agradecemos, Senhor, por deixar o registro tão maravilhoso do sucessor de Moisés, Pai, o teu servo, Pai, a qual, Pai, nós vimos de manhã, de qual João fala, Senhor, aquele que Deus fala que até o menor, com tanta glória que teve Moisés, com tanta glória que foi manifestada a Ti, esses homens, Pai, perto dos pequeninos, são pequeninos perto de cada um de nós no reino, Senhor. Nós Te louvamos e engrandecemos, porque independente do pregador, o que é manifesto nesse púlpito é a Sua palavra, Senhor. Ela que é o mais importante de tudo, e em todos os púlpitos de todas as igrejas, Senhor, que seja exaltado o Teu santo nome, que seja glorificado. Acende a chama, Pai, do coração daquele que está desanimado, daquele que chegou aqui, Pai, talvez com murmuração nos lábios, Pai. Restaura, Pai. Coloca um novo cântico na boca, Pai, dos crentes, de nós, Senhor. Coloca um novo cântico, nos faz resistir os pecados, Pai, as tentações, Senhor. Nos faz caminhar por essa terra, Pai, crendo que não estamos só, que o Senhor está conosco e está abrindo os Jordões da nossa vida, Senhor. Sê com aquela mãe, Senhor, que hoje nos prantos se despedia da sua filha. Sê com todas as mães, Senhor, em Israel, Pai, na Cisjordânia, na Palestina, que também estão se despedindo dos seus filhos, Senhor. Pela dureza de homens, nós sabemos, pela dureza do coração dos homens, Senhor. Mas o Senhor continua sentado no seu trono, governando com todo o poder e autoridade, Senhor. Faz-se presente, faz-se em nós, Senhor. Exaltado seja o Teu santo nome, até que o nosso Senhor Jesus Cristo venha. Maranata, Ele vem nos buscar. Nós Te agradecemos e Te pedimos, em nome do Seu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém, Senhor. Estou preparando o caminho, Vamos ficar de pé para louvar o nosso Deus. endireitando as veredas, Se puder colocar a letra. cada vez mais evoluindo.
O que importa é que ele cresça. Nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar A sua sandália. Nele a minha vida está. Eu caminho com a certeza de que Ele virá. E é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Estou bem guardado o caminho, endireitando as veredas, e cada vez mais desvio. O que importa é que ele cresça. Nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar A sua sandália. Nele a minha vida está. Eu caminho com a certeza Que ele virá. é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perder tudo por amor e com alegria, todos os meus dias. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Ele virá, soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E Ele virá, soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Deus abençoe.